Tema: o verdadeiro significado de culto. No contexto religioso, o culto constitui atitudes e ritos pelos quais um grupo de fiéis adora ou venera uma divindade. O mundo vive uma constante renovação e declínio espiritual, onde homens que se dizem líderes religiosos transformam o culto em algo místico, ensinando os fiéis a buscar em Deus como se Ele fosse um gênio da lâmpada, buscando novas formas de realizar obras, sonhos e desejos. Isso sem falar dos objetos sagrados. Antes mesmo da instituição oficial da nação de Israel, a Bíblia registra momentos de adoração a Deus no Velho Testamento. Em Gênesis, lemos sobre Caim e Abel oferecendo culto ao Senhor. Nesse episódio das Escrituras, vemos que Deus não recebe qualquer tipo de culto. O culto de Abel foi aceito, mas o culto de Caim foi rejeitado. Após o dilúvio universal, o culto a Deus foi preservado por Noé, que prestou culto ao Senhor. Gênesis 8:20. No tempo dos patriarcas de Israel também encontramos alguns exemplos nesse sentido. Abraão, Isaque e Jacó ergueram altares para cultuarem a Deus. Gênesis 12:7, 26, 25, 35, 1 e 7. Basicamente, esses cultos eram caracterizados pelo oferecimento de sacrifícios de gratidão. E numa época muito remota, Jó já oferecia sacrifícios ao Senhor de expiação de pecados. Está escrito em Jó 1 e 5. Na nação de Israel, o culto levítico foi instituído e regulamentado na época de Moisés. Deus libertou seu povo do Egito para que Israel o adorasse em sua presença. Êxodo 3, 12, 18 e Êxodo 15, 13, 17. Deus deu as instruções a Moisés acerca de como deveria ser a adoração a Israel. Deus deu ordens específicas para a construção de um lugar onde o povo congregaria e que servia como representação da presença de Deus no meio dele. Esse lugar era o tabernáculo. Toda a sua forma, móveis e utensílios tinham uma finalidade e significado. Um lugar restrito, o tabernáculo chamado Santo dos Santos, estava o símbolo máximo da presença e da habitação de Deus como seu povo, a Arca da Aliança. Deus separou dentre os filhos de Israel da tribo de Levi pessoas responsáveis para liderar a adoração em Israel. O sacerdócio em Israel foi instituído com a indicação de um sumo sacerdote que seria o principal sobre os demais sacerdotes e os auxiliares levitas. A família de Arão, irmão de Moisés, foi a primeira família sacerdotal em Israel. O Pentateuco traz todo o regulamento do culto levítico escrito no livro Levítico. O tabernáculo era um santuário móvel na época da monarquia, com o rei Davi. A adoração foi centralizada em Jerusalém. Logo depois, seu filho, o rei Salomão, construiu o templo em Jerusalém. Havia também um calendário onde algumas vezes ao ano todo o povo de Israel congregava perante o Senhor. Os israelitas se dirigiam ao tabernáculo, depois ao templo somente quando iam oferecer sacrifícios. O Novo Testamento interpreta o culto levítico e todos os seus elementos como algo transitório. Eles apontavam para Cristo e nele encontram seu cumprimento. Muitos cristãos têm dificuldade em entender isto.
que trazem para o culto cristão elementos do culto da antiga aliança, sem qualquer significado bíblico, onde esses elementos acabam assumindo propósitos místicos. Tudo isso está completamente errado. Através da obra redentora de Cristo, não precisa de sacrifícios, sacerdotes, levitas, utensílios sagrados e certas cerimônias. Cristo é o único sumo sacerdote e mediador perfeito e eterno que ofereceu seu corpo, isto é, sua carne e seu sangue, para a remissão de pecados do seu povo. Cristo intercede não mais um tabernáculo terreno, mas um tabernáculo eterno à destra de Deus. Hebreus 6 e 10. Recorrer às antigas práticas de culto do Antigo Testamento é rejeitar a nova aliança que é Cristo, pois a antiga aliança se tornou obsoleta, como está escrito em Hebreus 8, 6 e 13. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediador de um melhor concerto, que está confirmado em melhores promessas, dizendo: o novo concerto envelheceu o primeiro, ora, que foi tomado velho, e se envelhece, perto está de acabar. Romanos 12, 1 está escrito: rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Somente os seres humanos podem apresentar um culto racional, pois somente eles possuem raciocínio. Os anjos também possuem raciocínio, mas por natureza não possuem um corpo terrestre, visto que são espíritos. Hebreus 1 e 14. O apóstolo fala diretamente à igreja. Culto racional quer dizer sem prejuízo, sem confusão, um culto lógico, isto é, inteligente, para instruir corretamente as verdades do Evangelho de Cristo. Pois são duas questões que as pessoas devem fazer quando entrar em uma instituição religiosa. Primeiro, quem é Jesus? E segundo, o que estão ensinando? É verdade? Assim como o apóstolo Paulo em Bereia foi examinado pelos bereianos se as suas palavras estavam de acordo com as Escrituras, e eles creram no apóstolo porque pregava a verdade do Evangelho. Assim os cristãos devem fazer nesses últimos dias. Um culto racional é um culto com respostas verdadeiras de acordo às palavras de Cristo, segundo o seu Evangelho, instruindo o povo para se tornarem verdadeiros cristãos. A função de um culto não é encher as pessoas de promessas terrenas, pregações motivacionais e lugar de negócios e exaltações. Um evangelho fraco gera cristãos fracos. A função de um culto é adoração a Deus, agradecimento e ser instruído pelo evangelho verdadeiro de Cristo, para o crescimento de seguidores de Cristo, para permanecerem firmes e fiel a Cristo até a morte, com a maior promessa cravada na mente e no corpo, chamada vida eterna. Está escrito em João 4, 23. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém.